Boa tarde, gente. Bom, vamos concluir o assunto sobre o Enem, certo? Na verdade, o Enem está numa incerteza muito grande. O governo está sendo pressionado para adiar, né? Parece que o Congresso está tomando partido, também está fazendo pressão para adiar por conta da quarentena. Não viram que seja um momento adequado para você fazer uma prova como o Enem, que concentra muita gente, né, no dia da prova. São 2 domingos. O nosso ministro da Educação é uma pessoa inexperiente, para falar a melhor das hipóteses, né? Então, assim, ele está falando em fazer toda a prova em um só domingo, prova de 2 domingos, fazer em um, reunir. Então, é difícil demais de acontecer isso. Não sei como é que ele faria isso. De modo que pode acontecer do Enem não acontecer esse ano, por conta da quarentena, certo? A quarentena pode anular o Enem para o ano que vem. Aí os meninos do 3º ano vem prejuízo de um ano aí, né, na vida, né? Mas isso não é motivo para se desesperar, né? Vai ser um adiamento de alguns meses, né? Melhor isso do que a gente mergulhar o país numa crise de saúde pública mais grave ainda do que está. Pelo menos eu defendo o adiamento do Enem, certo? Então vamos deixar o Enem para o início do ano que vem, um pouco mais, né, na frente. Vamos ver, né? E assim, as aulas que eu tinha ministrado sobre o Enem são 2 vídeos, 2 videoaulas. Vocês podem assisti-las quando quiser, estão gravadas no meu canal no YouTube. O nome de umas é o que é o Enem. Eu faço uma pergunta e vou explicar quando ele foi criado, né, na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Foi criado o Enem como uma prova da qualidade do ensino superior brasileiro. Então o Enem tinha o objetivo de medir a aprendizagem de quem estava terminando o ensino superior, certo? Você terminava um curso de direito, você era submetido a uma prova. Você terminava um curso de medicina, você era submetido a essa prova. Você terminava um curso de enfermagem, era submetido a essa prova, e por aí vai. A ideia era medir o conhecimento dos estudantes universitários. Aí o Enem sofreu várias adaptações e se transformou numa prova de acesso para a universidade, onde uma lei federal autorizava as universidades públicas, certo, a abrirem mão do antigo vestibular que elas faziam como seleção para entrar nessas universidades. Abriam mão do vestibular e adotavam essa nota do Enem. Aí uma universidade no Rio adotou, geralmente são as universidades federais. A UFC, Universidade Federal do Ceará, adotou, a USP adotou, enfim, as universidades federais que estão em cada um dos estados do Brasil, né, dos 26 estados da federação, vão adotando o Enem. E algumas estaduais. No nosso caso, a UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica em Sobral, como todo mundo sabe aqui, ela não adotou o critério do Enem como nota para entrar naquela universidade. Como é que você entra lá? Através do antigo vestibular. E o vestibular da UVA é muito complicado, cara. É muito mais difícil do que o Enem, por incrível que pareça. Muito mais difícil. Só que o fato de terem sido criados, né, vários campos universitários, como no caso o campus da UFC, né?
em Fortaleza, aliás, em Sobral, né, nos interiores do Ceará. As universidades, elas estavam concentradas muito na capital, certo? Então, se você quisesse estudar, fazer uma faculdade superior, né, um curso superior, aliás, né, desculpa, nos anos 80, seu pai, sua mãe, sua família tinha que ter a condição de bancar em Fortaleza, ou lhe bancar em Sobral, porque não tinha ônibus, você não tinha como ir e vir para Sobral, entendeu? Aí então, nos últimos 20 anos, 20, 15 anos e tal, foi criado ônibus para Sobral. É possível os estudantes do IPU irem, o IPU e da região todinha do entorno de Sobral, né? Vem gente de Camusim, aliás, vai gente de Camusim para Sobral, vai gente de Ipueiras, de Ipu, Guaraciaba, São Benedito, Tianguá, a região da Ibiapaba inteira e a região do Sertão Central, o entroncamento em torno de Sobral. Sobral se tornou uma grande praça de uma cidade universitária, de encontro da juventude dessa região inteira, e um celeiro de intelectuais, porque esses professores, a maioria deles, não são de Sobral. Você atrai pessoas capacitadas com mestrado e doutorado de outras regiões do país para trabalhar e dar aula em Sobral, para dar aula na universidade e tal. Então você tem lá isso, né? Então a ida para Sobral no ônibus, no IPU a gente tem pela manhã, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, o ônibus sai da cidade, leva os estudantes para Sobral, eles ficam lá até 11 horas, voltam para o IPU e vão no outro dia. Fica essa rotina. Só que tem cursos que demandam a presença integral do aluno. O curso de medicina, o curso de enfermagem, você tem que ficar lá em Sobral o dia todo. Isso na UVA, né? Universidade Pública, certo? Aí então, entrando para lá. Só que aí o que vai acontecer do governo Lula e depois Dilma? Vão expandir a universidade da capital para o interior, certo? Aí vai ser criado em Sobral um campus avançado da UFC, certo? Além de serem criadas universidades particulares que foram fundadas, né, por empresas, por empresários. Aí o exemplo mais ilustrativo aí é o INTA, né? Aí o INTA lá em Sobral, ele tem cursos diversos, né, muitos bons os cursos, passando do direito e tudo mais, né, para administração e tudo, muitos cursos. E esses cursos desafogaram as vagas que tinham na UVA e depois na UFC. Muita gente de classe média baixa e pobre passa através da nota do Enem para o INTA e não tem como pagar. Aí vai atrás do FIES ou do ProUni. Qual é a diferença? No FIES é o empréstimo, certo? Vamos imaginar, vou fazer enfermagem no INTA pelo FIES. Então eu faço os 4 anos de enfermagem, a mensalidade, eu não sei quanto é que está, né? Faz tempo que eu vi falar e nem lembro mais, mas é mais de R$1.000. Mas vamos botar, seja R$1.000 por mês. É salgado, viu? R$1.000 por mês, o governo paga. O governo através do FIES. Aí quando você terminar o curso, você tem o seu diploma, aí você vai ter um desconto do seu salário por 10 anos, 20 anos, para pagar aquele empréstimo. O governo lhe emprestou o dinheiro para você se formar. Entendeu? Muita gente faz assim. Aí você tem o ProUni, né? No caso do ProUni, você não precisa pagar. Você consegue a ajuda financeira do governo como estudante carente e você não precisa pagar quando terminar o curso. O governo está pagando no seu lugar. Aí geralmente é uma renúncia fiscal, né? O INTA paga muito imposto, aí isso é convertido em vagas para a universidade, para estudantes públicos, para estudantes de escola pública, estudantes carentes, né? Que vão estudar lá de graça, e o INTA não vai pagar os seus impostos para o governo, é uma troca,
certo? Isso é uma troca. Então, essa é uma dos acessos. Aí, então, a existência de vários cursos em Sobral, certo? E não só em Sobral, mas nas cidades do interior, né, desafogou muito a demanda por curso superior nos sertões, aqui no nosso sertão, certo? Por isso que está mais fácil você se formar. Às vezes um jovem pensa que é porque a geração mais velha, né, a minha geração, da faixa de 40 anos até 50 e tal, não gostava de estudar. Não é verdade, meus garotos. Vocês estão sendo míopes. Não tinha oportunidade. A oportunidade começou há menos de 2 décadas. Quando vocês estavam nascendo, estavam surgindo essas vagas, essas oportunidades, ônibus para fazer curso superior, não é? Bolsa para o FIES, o ProUni para fazer um curso superior pago, né? Ou cotas, né, para entrar para a universidade pública. O meu já tem 2 vídeos que eu falei, ainda tem um vídeo meu sobre as cotas. O acesso às universidades públicas, o sistema de cotas. Você tem 100 vagas de direito, né? O curso de direito é um curso muito cobiçado. Dessas 100 vagas, 50 são para estudantes de escola pública. Eu desconheço algo mais extraordinário que mais distribuiu renda e justiça social, promoveu justiça social, do que a lei de cotas, que foi criada na época pelo governo Dilma, né? No início do governo Dilma. A lei de cotas para... Aí no sistema de cotas, das 100 vagas, 50 são destinadas a estudantes pobres. Aí, nessas 50 vagas, entra lá a divisão para negros, pardos e índios, certo? Então, o sistema de cotas garantiu que o jovem pobre possa ter acesso aos cursos de excelência da universidade pública, se tornar médico, se tornar advogado, se tornar juiz, se tornar promotor, se tornar engenheiro, certo? E as outras opções mais, né? São cursos muito cobiçados que o pobre não tinha direito de entrar. Tinha lei dizendo que ele era pelo livre mercado, pela livre concorrência. Só que ele não tinha como conquistar aquela vaga, porque lhe faltava a capacitação, lhe faltava o treinamento adequado, que demanda anos e anos e anos no colégio particular, de ensino médio ou até de ensino fundamental, sendo treinado para decorar as equações da física, da química, da matemática e da biologia, as regras da gramática, enfim, as datas da história, os nomes da história, decoreba, chamado decoreba. Você decorava aquilo e você tinha acesso. Quem é que podia fazer isso? Os ricos, classe média, né? Os média alta e os ricos. Então, essas coisas não eram para pobres. Então, essa revolução, a possibilidade de um jovem pobre, ensino médio, na escola pública, fazer um curso superior de enfermagem, medicina, direito, odontologia, e outras coisas mais, e daí fazer uma carreira nessas áreas, por vocação, isso é uma coisa que tem 15 anos que está acontecendo. Tá bom? Aí, voltando à questão do Enem, né? São 2 provas, no primeiro domingo e no segundo domingo. Aliás, 2 provas, não, 2 dias de provas, desculpa. Com o adiamento aí do Enem, não sei se ainda vai ter esse ano. Pode ser que só tenha no ano que vem, 2021, certo? Mas isso não quer dizer que a gente não deva estudar. Vamos continuar estudando. E aí, nessas provas, o que é que pesa? Vai depender da sua área. Se você quer fazer um curso de enfermagem, a biologia vai pesar muito para você. E a redação pesa muito para todo mundo, tá bom? Eu já falei várias vezes, eu vou reiterar. A prova mais importante do Enem é a prova de redação. Grava isso, mentaliza isso, ó. A prova mais importante é a redação, certo? No primeiro domingo você tem 90 questões, né, de múltipla escolha. No segundo domingo você tem 90 questões de múltipla escolha. E no primeiro domingo
você também tem, além das 90 questões, uma prova de redação, que é uma dissertação. Você vai dar sua opinião sobre um tópico lá. Aí eu até peguei da internet, tem lá na internet as redações, as outras provas de redações dos Enems anteriores ao nosso ano, né? Aí tem um tema assim que é, por exemplo, em 2013, saiu os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Quais os efeitos você vai dissertar, você vai comentar sobre a implementação da lei seca no Brasil. Ou seja, a proibição de uso de bebidas para quem está dirigindo carros e motos, certo? Isso é uma das provas do Enem, uma redação. Aí tem lá uma redação nota 1000, que é muito importante, que a redação vale 1000 pontos. Por isso que ela é importante. Vou já voltar essa questão de novo para reforçar isso aí para vocês. Ó. Aí outra de 2014, a publicidade infantil é em questão no Brasil. A propaganda infantil. Por exemplo, você está assistindo televisão às 9 horas da manhã, sai lá um comercial de um brinquedo, certo? Aí o brinquedo custa R$1.000. E aquela criança, uma criancinha nova, né, de 5 anos, 6 anos, fica apaixonado por aquele brinquedo e passa a pressionar o pai e a mãe para comprar aquele brinquedo. Isso aí faz mal para a criança. Então o Enem, as questões de redação, geralmente elas cobram de você uma postura cidadã, uma postura assim, crítica sobre os problemas da sociedade. Certo? Então, a publicidade infantil prejudica a criança, claro, né? Ela fica alienada, querendo consumir como se ela fosse um adulto, querendo ir num shopping, comprar um brinquedo, uma boneca Barbie que custa R$1.000 ou mais, comprar essas coisas todas, né? Então, publicidade voltada para a criança talvez seja até um pouco antiética. Seduzir uma criança. Aí a criança chora, sofre porque não pode comprar quando ela é de uma família pobre. Essa criança vai ser infeliz, porque foi seduzida pela televisão, pelo comercial, para comprar uma coisa que a família não pode dar. O pai não pode, nem a mãe. Vai faltar comida para eles se eles derem aquele brinquedo caro. E aquela criança chora e sente que o pai não a ama, e nem a mãe a ama. Ela rejeita o pai e a mãe, se torna infeliz. Olha aí como a publicidade infantil é prejudicial. Aí você vai dissertar sobre essas coisas na sua prova de redação. Aliás, dissertou no passado, né? Aí tem uma outra, né, de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é muito violenta em relação à mulher. Os maridos batem nas esposas às vezes, né? Os namorados batem, e não só batem, né? Infelizmente chega até a matar, né? Quando a relação não se sustenta mais. O casal briga, aí o homem mais forte, né? Por que a lei protege a mulher? A lei Maria da Penha protege a mulher, porque o homem é muito mais forte fisicamente do que a mulher. Então, se ele for trocar socos, um rapaz brigando com uma moça, ele seria um covarde, né? O homem tem que ter o equilíbrio emocional, se provocado, não agredir a moça, e nem agredir a ninguém, né? Você tem que resolver as coisas pacificamente, no diálogo, certo? Mas às vezes acontece, né, de você ser provocado. Uma vez mesmo, eu, quando era jovem, uma jovem, uma moça da minha idade, na época, uns 18 anos, por aí, ela me desafiou para brigar com ela. Me deu um empurrão e me azunhou querendo briga comigo. O homem é muito mais forte do que a mulher. Se eu fosse dar um soco nela, eu seria um covarde. Não posso fazer isso. Então a gente tem que ter equilíbrio emocional. Aí esses temas são sensíveis à nossa sociedade e o Enem explora esse tipo de tema sempre. Ele está sempre explorando, né, a violência contra a mulher. Tá bom? Aí, ó, deixa eu repetir mais um último tema, né? Porque é importante tirar uma... Ah, não, isso aqui não é um tema de uma redação, não, é outra coisa.
Assim, então, você não pode, grava isso, ó, você não pode ser uma pessoa radical nos seus argumentos da redação. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, você não pode ser muito radical. É em todo assunto que você tiver que produzir uma redação, seja sobre a política partidária, seja sobre o tráfico de drogas, seja sobre a educação, seja sobre a violência no trânsito, a violência das torcidas, a tecnologia. Procure sempre ficar no meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, fique no meio, certo? Você reconhece o problema, no caso da violência contra a mulher, vou dar o exemplo desse daí, né? Você reconhece a existência do problema, certo? Mas não diga lá de forma radical, argumentando que o homem tem que morrer também, tem que ser morto, a polícia tem que matar o agressor. Isso é um desequilíbrio. E você vai tirar uma nota baixa por conta do seu desequilíbrio de argumentos. Aí você tem que fazer o apelo, que é importante, campanhas publicitárias para conscientizar a sociedade, aos homens e às mulheres e tal, né? E é importante que a lei seja aplicada e que os agressores sejam punidos, e para que outros homens não venham a seguir aquele exemplo, e etc, né? Enfim, você está argumentando de forma coerente e objetiva. Será um bom argumento numa prova de redação do Enem ou de qualquer prova, né? Então, por que a nota de redação é tão importante? Porque ela vale 1000 pontos, certo? Então, por exemplo, se você for tirar 1000 pontos na prova do primeiro dia de prova, nas questões do primeiro dia de prova, você tem que acertar todas as questões, cara. É muito difícil acontecer isso. Só um gênio faz isso. Acertar tudo. 90 questões ele acertar tudo, tirar 1000. Mas na prova de redação é uma questão, é a redação com um tema. Você dissertou bem aquele tema, não fugiu do tema, escreveu bem, não errou nenhuma acentuação, nem discordância, né, do parágrafo e tal, né? Discordância verbal, nominal e tudo mais, você tirou 1000. O argumento foi consistente, tirou 1000. Só é uma questão. Entendeu? Por isso que a prova de redação você pode ser um aluno mediano, né, que acertou dentro da média 50% da prova, né? Errou muita coisa de matemática, de física, de química, de biologia, porque essas matérias de cálculo são complicadas, mas você tirou uma nota máxima em redação, ó, você foi lá para cima, cara, sua nota foi lá para cima. Você saiu bem em redação. Entendeu? Então é isso, eu vou concluir o assunto sobre essas questões, né? Vamos aguardar o futuro, ver o que os nossos governantes vão fazer, mas isso não quer dizer que a gente não deva se preparar, né? Temos que nos preparar para o futuro e zelar para que não sejamos pegos de surpresa e desprevenidos. Quem está preparado, qualquer momento que surgir, enfrenta bem a situação, certo? Sem falar que não existe só o Enem como prova, né? Vocês vão passar por várias provas na vida de vocês, a não ser a própria vida é uma prova, mas eu estou falando de provas para concurso público, para acesso à universidade, né? Prova do Enem, essas provas todas. Está aqui até uma capa aqui do Enem, né? Você pode, por exemplo, com o ensino médio, você pode fazer uma seleção para trabalhar numa empresa pública. Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica e muitas outras, né, empresas públicas, certo? Embora o governo federal esteja vendendo essas empresas, fechando esses empregos, combatendo, né, o concurso público ele deu muita oportunidade para jovens pobres de classe média baixa, esforçados, que conseguiram conquistar o seu emprego e ter estabilidade na vida, certo? Eu, como professor, tenho a minha estabilidade conquistada e mantenho a minha vida graças a um concurso público.
E assim é para carteiros, né, para balconistas do correio, para atendentes, certo? Para as pessoas que trabalham nos bancos públicos, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, certo? Enfim, tem muito concurso público. Nas prefeituras tem concursos públicos para várias vagas, certo? Desde de gari ao enfermeiro, professor de escola pública, né? Enfim, o pessoal que está naquelas funções administrativas, né, das prefeituras. E são provas de português e matemática e conhecimentos gerais. E você, estudando, consegue a sua vaga. Vamos estudar, eu faço esse apelo aos jovens, porque o jovem é que tem tempo. O jovem que é solteiro, que não tem filhos ainda, que não trabalha ainda, que o pai e a mãe sustentam ainda. Então vamos se planejar, vamos planejar o futuro de vocês, estudando, tá bom? Fazer uma boa universidade, ou fazer um concurso público, ou até mesmo para adquirir conhecimento e cultura, que é muito importante também, certo? Então, um abraço para vocês.